Meus lindinhos e minhas lindinhas, meus amores e minhas amoras, é com grande alegria que estou novamente aqui podendo falar para vocês, mesmo que por uma videoaula. É lógico que eu gostaria mesmo de estar bem pertinho de vocês, como sempre, mas que já que isto no momento não é possível, pelo menos assim nós podemos nos ver à distância. E o assunto que nós vamos trabalhar hoje é exatamente a chamada Revolução Socialista Russa, ou a primeira grande revolução que dá origem ao primeiro país efetivamente socialista. E aí nós começamos falando dessa Rússia pré-revolucionária, que aqui já dá para a gente ver o tamanho do chamado Império Russo. Era um país enorme, com uma quantidade enorme de território, porém com uma crise de identidade. Uma parte dele é na Europa, uma parte da Rússia é na Ásia. Então ela não era nem completamente europeia, nem totalmente asiática. Mas se é um país enorme, essa Rússia pré-revolucionária também tinha problemas na mesma proporção do seu tamanho. E quais eram as condições dessa Rússia? A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a Rússia, quando comparada ao restante dos outros países da Europa no século XIX, ela passava por um atraso econômico. Isso por quê? Porque enquanto os outros países europeus já estavam em pleno processo da segunda revolução industrial, a Rússia ainda era um país essencialmente agrário, com base nos grandes latifúndios e de quebra ainda com relações ainda semi-feudais, remanescentes de um feudalismo eliminado há pouquíssimo tempo. Então essa Rússia ela era um país atrasado quando comparado ao restante da Europa. E um outro ponto importante dentro dessa estrutura da Rússia é que ela era um país que vai começar a se industrializar tardiamente e uma industrialização totalmente dependente de investimentos e de capitais estrangeiros. Então são os capitais estrangeiros que serão investidos na Rússia, são empresas estrangeiras que vão se estabelecer na Rússia e vão promover toda a exploração da mão de obra dentro da Rússia ali. Então a Rússia vai ser dependente, atrasada e vinculada a um capitalismo externo. Isso daqui vai, obviamente, agravar todo o processo da exploração popular, a exploração do proletariado, o que gera também, no final do século XIX, o crescimento das ideias socialistas e das ideias comunistas dentro da Rússia. E isso daí vai levar a uma série de repressões por parte do Estado russo. Isso por quê? Porque a Rússia ela era um país absolutista, aonde o czar controlava em suas mãos todos os poderes. Portanto, a completa ausência de liberdades dentro da Rússia. E é essa estrutura da Rússia que vai levar os trabalhadores russos a começarem a exigir legislação trabalhista, melhores condições de vida, melhores condições de trabalho. E aí, numa grande manifestação que ocorre no início de 1905, esses trabalhadores vão às ruas e vão fazer uma grande manifestação pacífica, exigindo exatamente melhores condições e a adoção de leis trabalhistas e de liberdades. O czar Nicolau II reage a essa manifestação popular com extrema violência, mandando massacrar essa população. É o chamado Domingo Sangrento, é o episódio do Domingo Sangrento. Porém, esse episódio ele vai gerar dentro da Rússia uma série de revoltas que se espalham pelo território russo, forçando o governo do czar Nicolau II a fazer algumas pequenas concessões para controlar o movimento. E dessas concessões, a mais importante é a criação da Duma, ou simplesmente de um parlamento. E aí tudo que vai ocorrer, ele vai atribuir a quem não. Isso quem vai resolver é o parlamento. A legislação trabalhista vai ficar a cargo do parlamento. Então ele cria uma ilusão de resolver os problemas, mas na realidade ele não os resolve. Mas a Duma vai ser importantíssima nesse momento aqui. Ao mesmo tempo em que essa revolta de 1905 é importante, isso daí também fortalece as diversas correntes políticas dentro da Rússia. Correntes políticas essas que eram todas ilegais e não reconhecidas pelo Estado. Entre essas correntes políticas, merece destaque a corrente dos nihilistas, que eram os anarquistas, né? E aí, a outra grande corrente era a corrente dos cadetes, que constituíam um partido formado e controlado pela burguesia, que era um partido liberal. Na prática, além dos cadetes, outro ponto importante que vai chamar é um partido também legal, não legal, né, ilegal,
mas um partido que vai existir, que é o Partido Operário Social Democrata Russo, o chamado PSORD. Esse Partido Operário Social Democrático Russo, como o próprio nome diz, ele era basicamente de influência socialista. Porém, em 1903 nós vamos ter uma briga dentro do partido e ele se racha em dois grupos, os mencheviques e os bolcheviques, sendo que esses mencheviques eram socialistas moderados, enquanto os bolcheviques eram socialistas revolucionários. E aí, outro ponto importante, como resultado das próprias ações, vai ser a formação de comitês populares, formados por camponeses, artesãos, soldados, desempregados, proletariado de maneira geral. Esses comitês vão entrar para a história com o nome de sovietes, ou os comitês populares ali. Esses sovietes serão fundamentais porque são eles que vão organizar e conscientizar a população russa todinha. E é a partir dos sovietes que vai ter início a grande Revolução Socialista de outubro de 17. E aí a coisa vai indo. Em 1905, a Rússia também é derrotada pelo Japão na Guerra Russo-Japonesa, agravando a crise interna, a inflação, a fome, a pobreza da população. E tudo isso vai se fortalecendo e a Rússia vai sobrevivendo. Porém, em 1914 explode a Primeira Grande Guerra Mundial e a Rússia vai entrar na guerra ao lado dos países aliados. E a participação da Rússia na guerra vai ser um verdadeiro desastre. O exército da Rússia, apesar de numeroso, era um exército mal dirigido, mal alimentado, mal comandado, mal armado e vai acumulando fracassos e derrotas ao longo dessa Primeira Guerra Mundial ali. E a situação interna vai só se agravando, agravando cada vez mais. Tanto que em fevereiro de 1917, esse grupo dos cadetes se aliou aos mencheviques e fizeram uma revolução. É a primeira revolução russa de 17, a Revolução de Fevereiro. Só que essa revolução ela depõe o czar, acaba com a monarquia absolutista, cria uma monarquia liberal controlada pela burguesia. Porém, esse governo liberal burguês, ele toma algumas medidas, mas não resolve os problemas internos. Por exemplo, manteve a Rússia na guerra, agravando as condições internas da Rússia, mas em termos liberais ele fez algo importantíssimo. Ele vai anistiar todos os presos e exilados políticos. É aí que vários nomes importantes que estavam presos ou exilados vão voltar para a Rússia ou vão ser soltos e passam a liderar o movimento popular, liderar os bolcheviques nessa ação. Entre esses nomes importantes, nós temos a figura de Lenin, que estava no exílio, que volta para a Rússia. E aí, a partir daí, o Lenin vai insuflar o povo contra o governo popular, o governo liberal, e preparar a Rússia para a Revolução. E em abril, o Lenin faz as suas famosas teses de abril, ou os pontos fundamentais que ele defende a partir dali. E essas teses de abril, elas tinham dois grandes resumos, vamos assim dizer. O primeiro deles, paz, pão e terra. Ou seja, garantir a paz, o pão e a terra para a população. E além disso, ele termina os seus discursos com a expressão todo o poder aos sovietes. Na prática, o que ele quer dizer? Que quem deve mandar na Rússia são exatamente os sovietes, ou seja, o povo. Enquanto o Lenin faz os seus discursos, se organiza e é o grande mentor intelectual da Revolução, o Trotsky vai ter um papel fundamental. O Trotsky vai passar a controlar o soviete de Petrogrado e, a partir daí, ele vai puxar toda uma ação da Rússia revolucionária ali. Forma um exército chamado de Exército Vermelho, também chamado de Exército Revolucionário ou Exército Proletário. E em outubro de 1917, aproveitando mais um fracasso da Rússia na guerra, os bolcheviques tomam o poder, sob a liderança de Lenin e de Trotsky. Em outubro, quando eles tomam o poder, nasce então a chamada Revolução Socialista Russa, efetivamente. E nessas jornadas que eles tomam o poder, um ponto importante que vai acontecer aí é o que o Lenin vai fazer no seu governo. O Lenin vai governar de 17 até 1924,
quando ele morre de morte morrida e não de morte matada. O que o Lênin faz nesse período aqui? Ora, se é um governo socialista, é óbvio, ele vai estabelecer o socialismo. Socialismo com base na cartilha do marxismo, na cartilha de Marx, sob a interpretação de Lênin. E é óbvio, a primeira coisa vai ser a estatização das propriedades. Então tudo passa a ser pertencente ao Estado. As terras, as fábricas, as estradas, as hidrelétricas, tudo passa a pertencer ao Estado. E com um detalhe, né? Sem indenização, o que gera prejuízos enormes aos investidores internacionais que tinham seus investimentos dentro da Rússia. Então ele vem com tudo ali, ele inicia um processo de reforma agrária, confisca os bens da nobreza, os bens da igreja, ele vai fortalecer. Por outro lado, se é uma revolução, eu tenho que garantir o meu poder. E o que eu faço para garantir o poder? Eu vou, obviamente, combater os opositores à minha revolução. E aqueles que perderam os privilégios vão se revoltar contra o Lênin, gerando então uma guerra civil. Portanto, no final de 17, a Rússia tem dois problemas: uma grande guerra externa e uma guerra interna, que é a guerra civil. Diante disso daí, o Lênin vai então conseguir propor e fazer um acordo com a Alemanha, no Tratado de Brest-Litovsk, e vai sair da Primeira Guerra Mundial. E aí ele vai ter que lutar agora para consolidar o seu poder, consolidar efetivamente o seu poder. E nessa luta de consolidação do seu poder, ele vai estabelecer o chamado comunismo de guerra. O que era essa característica econômica do comunismo de guerra? A característica econômica do comunismo de guerra consistia em que toda a produção tem que ser entregue ao Estado. Então é o Estado que vai administrar a produção e gerar toda a arrecadação e a redistribuição disso daí. Essa guerra civil, ela vai se arrastar até 1921. Quando em 21 termina a Guerra Civil, o Lênin percebe que o comunismo de guerra promoveu um verdadeiro estrago na produção russa. A produção despencou, os camponeses não tinham interesse em produzir, tanto é que vai levá-lo a modificar a sua própria política econômica. Ele abandona o comunismo de guerra e vai promover a implantação da NEP, ou a Nova Política Econômica. E essa nova política econômica do Lênin, ela mantém todas as bases socialistas, mas ela adota alguns pequenos traços capitalistas, como a permissão de pequenas fábricas, de pequenos artesanatos, aonde os camponeses podem produzir e entregar ao Estado apenas parte da produção, podendo negociar, comercializar o excedente. Inclusive vai voltar a moeda que tinha sido extinta em outubro de 17. Então ele vai reorganizar a economia com base nessa nova política econômica, que mantém as bases socialistas, mas adota pequenos traços do capitalismo. A ideia é modernizar. É como o próprio Lênin falou, é hora de dar um passo atrás para futuramente darmos dois para a frente. E é isso que ele vai fazer ali. Porém, já em 22, o Lênin começa a passar mal, tem um ataque cardíaco. Daqui a pouco, o Lênin vai não tendo condições de efetivamente governar. Até que em 1924, o Lênin morre, e com a morte do Lênin, nós vamos ter uma intensa disputa pelo poder, travada entre o Trotsky e o Stalin. Stalin, que teve um papel secundário na Revolução, mas o Stalin, que mesmo tendo um papel secundário, foi fundamental, porque esse Stalin ele organizou o Partido Comunista. E aí quem é que vai decidir? Quem vai decidir o sucessor do Lênin vai ser exatamente o Partido Comunista. E óbvio, se o Stalin tinha o controle do Partido Comunista, é ele que vai ser escolhido para ser o próximo presidente da União Soviética na sucessão do Lênin. E aí vem a briga todinha ainda, a perseguição ao Trotsky, até que em 29 o Trotsky é banido da União Soviética, criada em 22 pelo Lênin. O Trotsky é banido da União Soviética, vai se exilar e vai ser morto em 1940 a mando do Stalin. E aí o Stalin se diz que a partir efetivamente de 1925, o Stalin vai ter o controle do poder. E o que o Stalin vai marcar isso daí? A primeira coisa é que ele vai trabalhar na consolidação da União Soviética como um todo. Vai promover uma grande perseguição aos seus opositores, vai abandonar a NEP e adotar
o chamado planejamento econômico, ou a economia planificada, com os famosos planos quinquenais. E um dos pontos fundamentais era exatamente a ideia do desenvolvimento autossustentável. Ele fecha a União Soviética para o mundo exterior. Tanto é que, após fechar a União Soviética, quando vem a crise de 29, a União Soviética não vai sofrer diretamente os efeitos dessa crise que varreu o mundo. Porém, para consolidar o seu poder, o Stalin vai implantar um Estado totalitário. Estados totalitários que nós vamos falar numa aula próxima. E esse Estado totalitário, marcado pela completa ausência de liberdade e pelas intensas perseguições aos seus opositores, ele promove uma verdadeira limpeza ideológica. Esse Estado totalitário vai ficar conhecido com o nome de stalinismo. E de quebra, a partir de 1939, a Rússia vai viver, agora a União Soviética, vai viver o clima da Segunda Guerra. Porém, efetivamente, ela só entra na guerra em 1941, quando o seu território é invadido pela Alemanha de Adolf Hitler. Bom dia, beijos e até a próxima!